O quanto você seria capaz de sacrificar por um pedaço de terra que guarda suas raízes e memórias? Na pequena cidade de Águas Claras, interior de Minas Gerais, onde o pôr do sol pinta de dourado as colinas verdejantes e o aroma do café recém-colhido impregna o ar, um homem está prestes a descobrir o verdadeiro valor daquilo que sempre considerou apenas um patrimônio. Antônio Nascimento, um fazendeiro de mãos calejadas e coração fechado como as porteiras de sua propriedade, jamais imaginou que o testamento de seu falecido tio-avô o colocaria diante do maior dilema de sua vida: casar-se com uma desconhecida ou perder tudo o que construiu. Quando Luísa Santos, uma jovem professora endividada e cheia de sonhos, cruza seu caminho, respondendo ao inusitado anúncio de esposa temporária, ambos acreditam estar apenas fechando um acordo comercial de 7 dias. O que não sabem é que o velho Januário, mesmo do além, tinha outros planos para unir essas duas almas cujas histórias já estavam entrelaçadas muito antes de se conhecerem. Entre segredos enterrados há gerações, tempestades que desabam sobre campos e corações, e uma misteriosa cachoeira guardada nas profundezas da fazenda Bom Retiro. O que começa como um frio contrato assinado em cartório pode revelar-se o mais surpreendente testamento de amor já escrito no destino destes dois desconhecidos. O sol se punha por trás das montanhas de Minas Gerais, tingindo de laranja o céu sobre a fazenda Bom Retiro. Antônio Nascimento, sentado na varanda de madeira da Casa Grande, observava seus peões, recolhendo o gado ao longe. Aos 35 anos, comandava sozinho as terras que conhecia desde menino. O silêncio foi quebrado pelo barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. O veículo estacionou no terreiro e dele desceu um homem de terno cinza, pasta de couro na mão e sapatos já empoeirados. Doutor, Mendonça, o que traz o senhor aqui a essa hora? Antônio perguntou, sem se levantar, indicando a cadeira ao lado. Notícias de seu Januário, Tonico. O advogado sentou-se, colocando a pasta sobre a mesa de madeira. Ele faleceu ontem à noite, dormindo. Foi tranquilo. Antônio baixou os olhos. Seu tio-avô, aos 92 anos, era a última ligação que tinha com sua família de sangue. Que Deus o tenha, murmurou, tirando o chapéu em respeito. Vim pessoalmente porque tem assunto urgente. O advogado abriu a pasta e retirou um envelope lacrado. Seu Januário deixou instruções específicas para que isso fosse entregue a você imediatamente após seu falecimento. Antônio pegou o envelope com desconfiança. O testamento? Parte dele. O resto está no cartório, mas essa parte... Bem, seu Januário fez questão que soubesse logo. Rasgando o lacre, Antônio encontrou uma carta manuscrita. A caligrafia trêmula do tio ainda era reconhecível. Meu querido sobrinho neto, se está lendo isto, já parti deste mundo. A fazenda Bom Retiro, como sempre prometi, será sua. Afinal, ninguém a conhece e ama como você. Mas há uma condição. Antônio ergueu os olhos para o advogado, que apenas assentiu, indicando que continuasse. Para herdar definitivamente a fazenda, você deverá se casar e permanecer em matrimônio pelo período mínimo de 1 semana a partir da data de meu falecimento. Caso contrário, as terras passarão para seu primo Augusto, de Belo Horizonte. Que diabos é isso? Antônio levantou-se de supetão. Que primo? Eu nem conheço nenhum Augusto. É filho do seu tio segundo, aquele que foi para a capital. O rapaz nunca pisou aqui, mas pela lei... Isso é brincadeira? Eu tenho que casar para manter o que já é praticamente meu? Dr. Mendonça suspirou. Seu Januário era excêntrico, mas estava lúcido quando redigiu isso. E tem mais. Você tem 30 dias para cumprir a condição. 1 mês para arranjar uma esposa, o velho ficou doido de vez. Ele dizia que essa fazenda sempre foi de gente de família, que precisava de uma mulher para trazer vida de volta à Casa Grande. Antônio amassou a carta, atirando-a longe. E por que 1 semana apenas? Que tipo de casamento dura 1 semana?
O suficiente para validar o testamento. O advogado pegou a pasta. Olha, Tonico, não precisa ser por amor. O documento não especifica nada sobre isso. Só precisa estar legalmente casado por 7 dias. Antônio passou a mão pelo rosto. E se eu não fizer isso? Aí eu terei o desprazer de entregar a escritura para o tal Augusto, que, pelo que entendi, já tem compradores interessados nas terras. O fazendeiro sentiu o sangue ferver. Vender o Bom Retiro por cima do meu cadáver. Então sugiro que comece a procurar uma noiva, e rápido. Dr. Mendonça levantou-se. Volto em 3 dias para saber sua decisão. Enquanto o carro do advogado sumia na estrada, Antônio fitava o horizonte, onde as terras que considerava suas se estendiam até perder de vista. Casar-se em 1 mês? Com quem? E por apenas 1 semana? Seu Januário devia estar rindo dele lá de cima. O bar do Zeca fervilhava como todas as noites de sexta-feira em Águas Claras. Entre o tilintar de garrafas de cerveja e o barulho da sinuca ao fundo, Antônio remoía seu problema. 3 dias se passaram desde a visita do advogado e nenhuma solução milagrosa havia surgido. Mais uma, Zeca, pediu, empurrando o copo vazio sobre o balcão gasto. É a 4ª, Tonico. Vai com calma, respondeu o velho barman, enchendo o copo mesmo assim. Problema com a safra? Pior. Antônio bebeu um gole longo. Preciso de uma esposa. A risada de Tião, seu capataz, ecoou atrás dele. Até que, enfim, o patrão vai virar homem de família. Cala essa boca, rosnou Antônio, mas sem real animosidade. Tião era mais amigo que funcionário depois de tantos anos. Tô falando sério, continuou, baixando a voz. Preciso me casar em menos de 1 mês por causa do testamento do velho Januário. Tá doido, Tonico? Contratar uma esposa? Tião puxou uma cadeira. A cidade já tá falando daquela moça da capital que apareceu perguntando por você. Antônio quase engasgou. Que moça? A Vanessa. Voltou para a cidade, não sabia? O nome caiu como um balde de água fria. Vanessa. Seu quase noivado de 5 anos atrás. Terminado quando ela escolheu a vida em Belo Horizonte, em vez de ficar na fazenda com ele. Que ela quer comigo agora? Sei lá, mas está dizendo por aí que voltou para ficar. Antônio balançou a cabeça. Nem pensar, prefiro perder a fazenda. E por que não coloca um anúncio? Sugeriu Zeca, que ouvia tudo. Tipo aqueles de antigamente. Fazendeiro procura moça para fins matrimoniais. Isso. Só que por 1 semana, completou Antônio amargo. Tá brincando, né? Tião arregalou os olhos. Queria eu. Antônio explicou a estranha condição do testamento. E o que oferece em troca? Perguntou Zeca. Ninguém casa por 1 semana de graça. 10 mil, disse Antônio após refletir. É o que posso pagar. Tem que ser mais esperto, aconselhou Tião. Coloca no Face, no Insta, não só no jornal. Alcança mais gente. Antônio não era de redes sociais, mas a ideia fazia sentido. Me empresta seu celular. Ali mesmo, redigiu o anúncio, ignorando as risadas dos curiosos que se aproximavam. Fazendeiro, 35 anos, busca mulher para casamento temporário, 7 dias, por motivo de herança. Oferece 10 mil reais, acomodação na fazenda e discrição absoluta. Entrevista presencial obrigatória. Interessadas, entrar em contato pelo número... No dia seguinte, o anúncio estampava a página de classificados do Águas Claras Notícias e circulava nos grupos de WhatsApp da região. Antônio tentava ignorar os olhares curiosos que recebia na rua principal enquanto comprava mantimentos. Seu Antônio, chamou Dona Isolda, a fofoqueira oficial do mercadinho. É verdade que o senhor está comprando uma noiva? Não estou comprando ninguém, Dona Isolda. É um acordo temporário. Que vergonha! A senhora fez o sinal da cruz. Seu Januário deve estar se revirando no caixão. Foi ele quem me meteu nessa, resmungou, pagando suas compras rapidamente. Ao sair, deu de cara com Vanessa. 5 anos haviam se passado, mas ela continuava linda, com aquele sorriso que um dia fez seu coração disparar. Tonico, ela disse suavemente. Quanto tempo?
O que faz aqui, Vanessa? Perguntou secamente. Vim passar uma temporada. Soube do seu tio. Meus sentimentos. Obrigado, respondeu, tentando passar por ela. E também soube do seu anúncio. Havia um brilho calculista em seus olhos. A cidade inteira está comentando. E podemos conversar sobre isso. Ela tocou seu braço. Talvez eu possa ajudar. Antônio recuou como se tivesse levado um choque. Não preciso da sua ajuda. Tem certeza? Ouvi que é uma fazenda grande. Seria uma pena perder tudo por orgulho. Foi quando Antônio percebeu. Como você sabe sobre a fazenda estar em jogo? O sorriso dela vacilou por um instante. As pessoas falam... Não falam. Isso não estava no anúncio. Ele estreitou os olhos. O que você sabe sobre o testamento do meu tio? Vanessa ajeitou a bolsa no ombro. Nada. Só achei que precisava de dinheiro. Se me dá licença, cortou Antônio. Tenho entrevistas para conduzir. Enquanto se afastava, não conseguia deixar de pensar. Como Vanessa sabia tanto? E por que havia voltado justo agora? Na pequena casa alugada na periferia de Águas Claras, Luísa Santos segurava o jornal local com mãos trêmulas. O anúncio do fazendeiro estava circulado em caneta vermelha. Você não pode estar considerando isso de verdade, disse Joana, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, que tinha vindo visitá-la naquela manhã de domingo. 10 mil reais, Joe. É quase o que falta pagar do meu financiamento. Luísa mordeu o lábio, olhando para os boletos espalhados sobre a mesa da cozinha. Você vai se vender por dinheiro, Luísa? Joana cruzou os braços indignada. Vou salvar minha mãe, isso sim. Luísa bateu na mesa. A aposentadoria dela mal cobre os remédios. E a escola onde consegui vaga só paga no fim do mês. Mas casar com um desconhecido? Por uma semana? Joana balançou a cabeça. Parece coisa de filme ruim. E se ele for um psicopata? É o Antônio Nascimento. Todo mundo conhece os Nascimento na região. E desde quando você conhece alguém daqui? Você chegou há 3 meses. Luísa suspirou, levantando-se para pegar mais café. As paredes descascadas da cozinha pareciam fecharem-se sobre ela. Tinha se mudado para Águas Claras, atraída pelo programa de incentivo a professores em cidades do interior, mas não esperava encontrar tanta dificuldade financeira. Minha avó trabalhava na fazenda Bom Retiro, revelou finalmente, antes de eu nascer. Joana arregalou os olhos. E você nunca me contou isso? Porque não importava, até agora. Luísa pegou uma caixa de papelão embaixo da cama e retirou um álbum antigo. Olha, essa é ela. A foto mostrava uma mulher de meia idade, ao lado de um homem mais velho, ambos em frente a uma casa grande de fazenda. Esse é o tal Januário? Perguntou Joana, apontando para o homem. Sim. Vovó Teresa falava muito dele. Disse que era um bom patrão. Luísa hesitou antes de continuar. Ela contava histórias da fazenda para mim antes de dormir. E por isso você acha que é uma boa ideia aceitar esse contrato absurdo? Acho que é uma oportunidade. Uma semana, Joe. 7 dias da minha vida em troca da chance de começar do zero, sem dívidas. O celular de Luísa tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita Luísa Santos? A voz masculina soava grave. Aqui é Antônio Nascimento. Recebi sua mensagem sobre o anúncio. Joana fazia gestos frenéticos de negação, mas Luísa virou-se de costas. Sim, senhor Nascimento. Podemos marcar uma entrevista? Amanhã às 14 horas, no escritório da fazenda. Estarei lá, respondeu, anotando as instruções de como chegar. Ao desligar, encontrou o olhar reprovador da amiga. Você é maluca, sentenciou Joana. Completamente maluca. No dia seguinte, pontualmente às 14 horas, Luísa estacionou sua moto desgastada em frente ao portão principal da fazenda Bom Retiro. O lugar era ainda mais bonito do que nas histórias de sua avó. A casa grande de 2 andares, com varandas amplas, erguia-se imponente após uma alameda de palmeiras imperiais. Um homem alto, de costas largas e rosto queimado de sol, aguardava na varanda.
Vestia uma camisa xadrez com as mangas dobradas, exibindo braços fortes de quem trabalha na terra. Senhorita Santos? Perguntou secamente quando ela se aproximou. Pode me chamar de Luísa. Antônio. Ele não estendeu a mão. Vamos conversar no escritório. O interior da casa era uma mistura de rusticidade e elegância decadente. Móveis antigos de madeira maciça, alguns precisando de restauração, quadros de paisagens rurais e fotografias em preto e branco nas paredes. Então, ele começou, indicando uma cadeira enquanto sentava-se atrás de uma escrivaninha antiga. Por que você está interessada em um casamento temporário com um desconhecido? Pelo mesmo motivo que você está oferecendo dinheiro por uma esposa temporária, rebateu Luísa com mais coragem do que realmente sentia. Necessidade. Algo parecido com um sorriso passou rapidamente pelos lábios dele. Você é a única que apareceu, admitiu. As outras só telefonaram para xingar ou fazer piadas. Estou falando sério. Preciso do dinheiro. Para quê, exatamente? Dívidas do financiamento estudantil. E minha mãe precisa de tratamento médico. Antônio estudou-a por um momento. Conhece a Fazenda Bom Retiro? Perguntou, parecendo genuinamente curioso. Luísa hesitou antes de responder. Minha avó trabalhou aqui há muitos anos, Dona Teresa Santos. O reconhecimento iluminou o rosto de Antônio. A Dona Teresa? A cozinheira do seu Januário? Sim, ela faleceu há 5 anos. Lembro dela, disse mais suave. Fazia o melhor doce de leite de Minas Gerais. Com canela e cravo, completou Luísa. Era a especialidade dela. Um silêncio desceu sobre eles, menos tenso que antes. Você sabe que isso é apenas um acordo comercial, certo? Antônio finalmente quebrou o silêncio. 7 dias. Nada mais. Eu entendo perfeitamente os termos, respondeu Luísa. Quando começamos, o cartório de registro civil de Belo Horizonte estava quase vazio àquela terça-feira nublada. Antônio havia insistido para fazer o processo na capital, longe dos olhares curiosos e fofocas de Águas Claras. Precisamos acertar os detalhes antes, disse ele enquanto dirigia sua caminhonete pela rodovia. Era a primeira vez que ficavam realmente sozinhos desde a entrevista. Que detalhes? Perguntou Luísa, mantendo os olhos na paisagem montanhosa que passava pela janela. Regras, limites. Antônio tamborilava os dedos nervosamente no volante. Isso é um contrato, afinal. Achei que o contrato seria o casamento em si. Estou falando do nosso acordo particular. Luísa virou-se para encará-lo. Vamos estabelecer algumas coisas, então. Primeiro, isso é só negócio. Nem pense que vai ter mais que um aperto de mão. Antônio soltou uma risada seca. Não se preocupe. Não tenho interesse em nada além de salvar minha fazenda. Ótimo. Segundo, quero o dinheiro antecipado. Metade hoje e metade quando terminar a semana. Isso não vai acontecer, ele cortou. 5.000 quando assinarmos a certidão e 5.000 após os 7 dias, quando o prazo do testamento estiver cumprido. Luísa mordeu o lábio. E como sei que você vai pagar a segunda parte? Minha palavra vale mais que qualquer papel naquela cidade. Para mim, não significa nada. Sou de fora, esqueceu? Antônio suspirou. Posso fazer um cheque pré-datado. Feito. Ela estendeu a mão, que ele apertou brevemente. Terceiro ponto, continuou ele. Precisamos parecer um casal de verdade. O Dr. Mendonça vai fiscalizar o cumprimento do testamento. Como assim, parecer um casal? Dividir o mesmo espaço? Aparecer juntos na cidade? Não precisamos. Você sabe? Ele parecia constrangido. Mas temos que convencer as pessoas. Vou ter que morar na fazenda? Por uma semana, sim. Preparei o quarto de hóspedes. Quarto separado, então. Ela assentiu, aliviada. Obviamente. O tom dele indicava que nem havia considerado outra possibilidade. Chegaram ao cartório após 2 horas de estrada. O processo foi surpreendentemente rápido. Documentos verificados, taxas pagas, papéis assinados. Os senhores aguardam a cerimônia civil? Perguntou a funcionária. Sim,
respondeu Antônio, enquanto Luísa parecia surpresa. Pensei que fosse só assinar papéis, sussurrou ela. Precisa ter a cerimônia para validar, ele explicou. É rápido. O juiz de paz era um senhor de meia idade com aparência entediada, que realizou a cerimônia com eficiência burocrática. Quando chegou o momento das alianças, Antônio tirou do bolso 2 bandas douradas simples. Não precisava disso, murmurou Luísa constrangida. Faz parte da encenação, ele respondeu no mesmo tom, deslizando o anel em seu dedo. Os declaro marido e mulher. Finalizou o juiz sem emoção. Pode beijar a noiva. Um silêncio desconfortável instalou-se. Antônio inclinou-se brevemente e depositou um beijo rígido no canto dos lábios de Luísa, que enrubesceu instantaneamente. Parabéns, disse a funcionária, entregando a certidão de casamento. Assinam aqui, por favor. Enquanto completavam o processo, o tabelião se aproximou, observando Luísa com atenção. A senhorita me é familiar. Não é da família Santos, de Águas Claras? Luísa confirmou com um aceno, surpresa. Conheci sua avó, Dona Teresa. Grande mulher. Ele sorriu. Não sabia que tinha ligação com os Nascimento. É recente, apressou-se Antônio, segurando Luísa pelo cotovelo. Se nos dá licença, temos uma longa viagem de volta. Já na caminhonete, Luísa perguntou, por que saiu tão rápido? Ele só estava sendo simpático. Não gosto de bisbilhoteiros, respondeu secamente, especialmente quando falam sobre minha família. Sua família? Ele falou da minha avó. Antônio ligou o motor. Por que não me contou que sua avó e meu tio eram tão próximos? Não achei relevante. É coincidência demais você aparecer justo agora. Seus olhos estavam desconfiados. Como soube do anúncio? Vi no jornal como qualquer pessoa normal. Ela cruzou os braços. O que está insinuando? Nada, por enquanto. Ele deu partida. Mas saiba que conheço cada centímetro daquela fazenda. Se estiver atrás de algo mais que dinheiro, vou descobrir. O cheque de R$5.000 pesava no bolso de Luísa, mas de repente parecia um preço baixo pelo que havia acabado de se meter. A caminhonete de Antônio cruzou o portão da fazenda Bom Retiro quando o sol começava a se pôr. Luísa observava pela janela, absorvendo cada detalhe. As cercas de madeira bem cuidadas, o gado pastando nas colinas suaves, o casarão que crescia à medida que se aproximavam. Havia algo familiar naquele lugar, como se as histórias de sua avó tivessem ganhado vida. Chegamos, anunciou Antônio, estacionando em frente à casa grande. Bem-vinda ao Bom Retiro. Antes que pudessem descer, uma senhora de cabelos grisalhos e avental florido apareceu na varanda, seguida por um homem moreno de meia idade, usando chapéu de palha. São Dona Zefa e Tião, explicou Antônio. Ela cuida da casa há 30 anos. Ele é meu capataz desde que me entendo por gente. Luísa respirou fundo e desceu da caminhonete carregando sua pequena mala. Então é verdade, comentou Dona Zefa, sem tentar esconder a surpresa. O menino Tonico realmente se casou. Dona Zefa, Tião, esta é Luísa Nascimento. Antônio hesitou ligeiramente antes do sobrenome. Minha esposa. Tião tirou o chapéu em cumprimento com um sorriso cúmplice. Prazer, dona. Bem-vinda à família. A patroa nova é professora da cidade, vê se pode. Dona Zefa olhou-a de cima a baixo. Espero que goste de comida mineira, menina. Aqui não tem essas frescuras da capital. Nasci em Minas, Dona Zefa. Luísa sorriu, tentando quebrar o gelo. E morro de saudades de um angu com quiabo e couve. O rosto da governanta suavizou-se um pouco. Vem, vou te mostrar seu quarto. Enquanto seguia Dona Zefa para dentro da casa, Luísa ouviu Tião comentar baixinho com Antônio. Patrão, o doutor Mendonça ligou. Vem aqui amanhã com o fiscal do testamento. Tão cedo? A voz de Antônio soou preocupada. Pensei que teríamos alguns dias para nos preparar. Dentro da casa, Luísa foi guiada por corredores decorados com móveis antigos e fotografias de família. Dona Zefa parou diante de uma porta no segundo andar. Este é o quarto de hóspedes, explicou, abrindo a porta.
Seu Tonico pediu para preparar para a senhora. O quarto era amplo, com uma cama de casal, armário antigo de cerejeira e uma pequena escrivaninha sob a janela que dava para os pastos. Havia flores frescas num jarro sobre o criado mudo. "É lindo", comentou Luísa. "Obrigada. O jantar é às 7. Dona Zefa dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. "Posso perguntar uma coisa, Dona Luísa?" "Claro. Por que uma moça estudada como a senhora casa assim, de repente, com alguém que mal conhece?" Luísa engoliu em seco. "Às vezes, a gente simplesmente sabe quando é a pessoa certa." A governanta não parecia convencida. "O banheiro é a segunda porta à direita. Vou deixar a senhora se acomodar." Sozinha, Luísa abriu a janela, deixando a brisa da tarde entrar. Pousou a mão no parapeito e sentiu a madeira antiga sob seus dedos. Quantas vezes sua avó havia descrito aquela vista? As histórias de infância ganhavam forma diante de seus olhos. Abriu a mala e começou a organizar suas poucas roupas no armário. Ao abrir a gaveta da escrivaninha em busca de lugar para seus livros, encontrou um pequeno caderno de capa de couro, gasto pelo tempo. Curiosa, abriu-o. Era um diário, com datas de quase 30 anos atrás. A primeira página continha apenas uma frase, escrita com caligrafia delicada. "Hoje ele me pediu para ficar, mas não posso. Não assim." Luísa sentou-se na cama, folheando as páginas amareladas. Aquilo parecia um tesouro escondido, um pedaço da história da fazenda que talvez ninguém mais conhecesse. O som de passos no corredor a alertou. Rapidamente, Luísa guardou o diário na gaveta e fechou-a. A porta abriu-se e Antônio apareceu. "Está tudo bem?" perguntou ele. "Dona Zefa pode ser um tanto direta." "Estou bem", respondeu Luísa. "É uma casa linda. Pertence à minha família há gerações." Ele parecia orgulhoso. "Amanhã teremos visitas. O fiscal do testamento virá verificar se estamos bem, se somos um casal de verdade." "Tão cedo?" Infelizmente, ele passou a mão pelos cabelos, num gesto nervoso. "Vamos ter que ser convincentes." "O que significa convincentes?" "Que conhecemos detalhes um do outro, como nos conhecemos do que gostamos." Ele parecia desconfortável. "Coisas que casais normais sabem." "Temos até amanhã para decorar nossa história", disse Luísa pragmática. "E teremos que parecer, você sabe." Ele gesticulou vagamente entre eles. "À vontade um com o outro." O olhar de Luísa cruzou brevemente com o dele, e ambos desviaram rapidamente. Por um instante fugaz, ela notou que Antônio Nascimento tinha olhos extraordinariamente verdes, como o capim após a chuva. "Vou terminar de me instalar", disse ela, quebrando o silêncio. "O jantar é às 7, ele respondeu, dirigindo-se à porta. "E Luísa, obrigado por fazer isso." O aroma de café fresco e bolo de fubá preenchia a cozinha da fazenda na manhã seguinte. Luísa, que passara boa parte da noite lendo o misterioso diário encontrado na escrivaninha, sentou-se à grande mesa de madeira onde Dona Zefa servia o de jejum. "Bom dia", cumprimentou Antônio, já vestido com uma camisa social azul, diferente das roupas de trabalho que usava normalmente. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada", respondeu Luísa, percebendo que ele fazia um esforço para soar casual, provavelmente já ensaiando para a visita do fiscal. "Aqui está seu café, Dona Luísa", disse Dona Zefa, colocando uma xícara fumegante à sua frente. "Forte, como dizem que professora gosta." "Perfeito, obrigada." Tião entrou na cozinha, tirando o chapéu. "Patrão, o carro do Dr. Mendonça acabou de passar pelo portão principal." Antônio levantou-se rapidamente. "Já? Pensei que viria depois do almoço." "Lembra do que combinamos", murmurou para Luísa, enquanto se dirigia à porta. "Nos conhecemos há 6 meses, quando você veio dar aulas na escola rural. Foi paixão à primeira vista." Luísa assentiu, ajeitando nervosamente o cabelo. Vestia um simples vestido floral, o mais apropriado que trouxera para interpretar o papel de esposa de um fazendeiro.
Dr. Mendonça chegou acompanhado por um homem baixo e careca, de óculos pequenos e redondos, carregando uma pasta de couro. Antônio, esta é minha esposa, Luísa, apresentou o fazendeiro, passando o braço pela cintura dela com uma naturalidade ensaiada. Encantado, senhora Nascimento, respondeu o advogado, beijando-lhe a mão. Este é o Dr. Peixoto, fiscal designado no testamento de seu Januário. Prazer, disse o homem, estudando-a com um olhar penetrante. Espero que não se importem com algumas perguntas. Procedimento padrão. De forma alguma, respondeu Antônio, guiando-os para a sala. Podemos conversar na varanda. Dona Zefa, traga café para nossos convidados, por favor. Na ampla varanda que circundava a casa, sentaram-se em cadeiras de balanço. O fiscal ajeitou os óculos, abrindo sua pasta. Então, senhora Nascimento, há quanto tempo conhece seu marido? 6 meses, respondeu Luísa prontamente. Nos conhecemos quando comecei a lecionar na escola rural. E foi paixão à primeira vista, completou Antônio, segurando a mão dela sobre a mesa. O contato inesperado fez Luísa enrubescer levemente. Interessante, comentou o fiscal, fazendo anotações. E como foi o pedido de casamento? Luísa e Antônio trocaram olhares rápidos. Não haviam combinado esse detalhe. Foi durante um piquenique perto da cachoeira da fazenda, improvisou Luísa. Antônio disse que nunca tinha levado ninguém lá antes. Antônio pareceu surpreso, mas assentiu. É verdade. É um lugar especial para mim. Conte como se conheceram, pediu o fiscal, visivelmente desconfiado. Eu estava na feira da cidade, começou Antônio, vendendo queijos. Luísa passou pela minha barraca e... derrubei uma pilha inteira de queijo Minas, completou ela rindo. Foi um desastre. Acabei tendo que ajudá-lo a reorganizar tudo. E depois a convidei para um café como agradecimento. Continuou Antônio, entrando no jogo. Conversamos por horas. Descobrimos que temos muito em comum. O fiscal anotava tudo, enquanto o Dr. Mendonça sorria discretamente. O senhor sabe que o casamento precisa ser consumado, não é? Perguntou o fiscal, ajustando os óculos. Para ser considerado válido. Luísa engasgou com o café. Acredito que isso não esteja especificado no testamento, interveio o Dr. Mendonça, lançando um olhar reprovador ao fiscal. De qualquer forma, continuou o fiscal, precisarei verificar se realmente vivem como um casal. Senhora Nascimento, o que seu marido costuma comer no café da manhã? Café preto com 2 colheres de açúcar, pão de queijo e um pedaço de bolo de fubá quando Dona Zefa faz. Respondeu Luísa, observando o prato de Antônio sobre a mesa. E quais são os planos para a fazenda, Antônio? Sua esposa sabe? Quero expandir a produção de laticínios, respondeu ele. Luísa tem me ajudado com a parte administrativa. A visita prosseguiu por mais 1 hora, com perguntas cada vez mais detalhadas. Quando finalmente os visitantes se preparavam para partir, o fiscal fez um último comentário. Seu tio deixou algo para a senhora também, dona Luísa. Antônio e Luísa trocaram olhares surpresos. Para mim, um envelope. Pediu que fosse entregue caso o casamento se concretizasse. O fiscal retirou um envelope amarelado da pasta. Está lacrado. Só deve ser aberto após os 7 dias de matrimônio. Luísa aceitou o envelope com mãos trêmulas. Eu nem conhecia seu Januário. Aparentemente ele conhecia a senhora, ou sua família, respondeu o fiscal. Voltarei no final da semana para a verificação final. Depois que os visitantes partiram, Antônio puxou Luísa para dentro da casa. O que foi aquilo? Como seu Januário sabia de você? Eu ia perguntar o mesmo, respondeu ela, igualmente confusa. Nunca o conheci pessoalmente, mas falou da cachoeira. Como sabia sobre ela? Luísa hesitou. Minha avó mencionava nas histórias. Disse que era o lugar favorito do patrão. Antônio estreitou os olhos. Tem algo estranho acontecendo. Sua avó e meu tio, esse envelope misterioso. Encontrei um diário, confessou Luísa. Na escrivaninha do quarto. Parece antigo.
Um diário? De quem? Não sei ao certo, mas pela data e pela escrita, acho que pode ser da minha avó. Antônio passou a mão pelos cabelos, perturbado. Meu tio nunca se casou. Sempre disse que perdeu o grande amor da vida. Você acha que... Não sei, respondeu Luísa, olhando para o envelope em suas mãos. Mas parece que esse casamento de conveniência pode esconder mais histórias do que imaginávamos. O céu sobre a fazenda Bom Retiro escureceu rapidamente naquela tarde. Nuvens pesadas aproximavam-se do oeste, trazendo o prenúncio de uma grande tempestade. Luísa observava a mudança no tempo pela janela da sala, onde passara as últimas horas lendo o misterioso diário. As anotações eram fragmentadas, algumas entradas detalhadas, outras apenas frases soltas, todas escritas pela mesma caligrafia delicada que ela reconhecia como sendo de sua avó. Vai chover forte, disse Antônio, entrando na sala. Ele havia passado o dia todo nos pastos, visivelmente evitando-a desde a visita do fiscal. Nas montanhas de Minas, quando o céu fica assim, vem tempestade para deitar boi. Devemos nos preocupar? Perguntou Luísa, fechando o diário. Talvez. O córrego que corta a fazenda enche rápido. Ele olhou para o caderno em suas mãos. Descobriu algo? Antes que pudesse responder, Tião irrompeu pela porta encharcado. Patrão! A tempestade pegou o gado no pasto alto. A cerca do lado norte caiu com o vento. Se não recolhermos, vamos perder muitas cabeças. Antônio pegou seu chapéu e capa de chuva. Reúna os peões. Vou na frente com o Chico. Os rapazes estão na festa de São Benedito na cidade. Só temos o Chico e o menino Zé. Respondeu Tião preocupado. Não damos conta sozinhos. Antônio praguejou baixinho. Vou assim mesmo. Eu vou com você, ofereceu-se Luísa levantando-se. Antônio e Tião olharam-na com surpresa. Você não sabe nada sobre gado, protestou Antônio. Sei montar, respondeu ela, já procurando por uma capa na entrada. Meu avô tinha um sítio. Não sou nenhuma princesa da cidade. Minutos depois, 4 cavalos galopavam pela propriedade sob chuva torrencial. O vento açoitava com força, dificultando a visão. Chegaram ao pasto alto para encontrar dezenas de cabeças de gado agitadas, algumas já rompendo a cerca caída. Temos que fazer um cerco, gritou Antônio para se fazer ouvir acima do barulho da chuva. Luísa, fique com o Chico. O jovem peão, um rapaz de não mais que 20 anos, assentiu para Luísa. Vamos cercar pelo lado do córrego, dona. A chuva intensificava-se. O nível da água no córrego subia visivelmente, transformando as margens em lama escorregadia. Luísa nunca havia feito algo parecido, mas seguia as instruções de Chico, ajudando a guiar o gado para longe da água. Segura a porteira, Luísa! Os bezerros vão escapar! Gritou Antônio do outro lado do pasto. Ela desmontou rapidamente, lutando contra o vento para segurar a pesada porteira de madeira. A lama fazia seus pés afundarem, a chuva cegava-a, mas algo dentro dela, talvez o mesmo sangue que corria nas veias de sua avó, dava-lhe força para não desistir. Após o que pareceu uma eternidade, conseguiram conduzir o gado para um pasto mais seguro e fechar as porteiras. Encharcados até os ossos, reuniram-se sob uma pequena construção de madeira que servia de abrigo temporário nos pastos. Você é durona, comentou Tião, com um novo respeito no olhar. Não é qualquer moça da cidade que enfrenta uma tempestade dessas. Obrigada pela ajuda, disse Antônio, olhando-a de uma forma diferente. Você nos salvou de um prejuízo grande. Foi uma cena e tanto, dona, riu Chico. A senhora toda enlameada puxando aqueles bezerros. Seu Januário ia gostar de ver isso. Um silêncio caiu sobre o grupo, enquanto a chuva continuava a cair lá fora. Foi aqui, disse Antônio de repente, olhando para os campos ao redor do abrigo. Foi aqui que vi meus pais pela última vez antes do acidente. Luísa virou-se para ele, surpresa pela revelação inesperada. Eu tinha 10 anos. Continuou ele, a voz baixa quase se perdendo no barulho da chuva.
Eles iam para Belo Horizonte resolver uns negócios. Eu queria ir junto, mas meu pai disse que eu precisava ajudar tio Januário com os bezerros recém-nascidos. Ele sorriu tristemente. A ponte sobre o Rio Grande caiu durante uma tempestade como essa. Sinto muito, disse Luísa, tocando levemente seu braço encharcado. Tio Januário me criou desde então, continuou Antônio. Nunca se casou, nunca teve filhos próprios. Esta fazenda e eu éramos tudo para ele. Seus olhos encontraram os dela. Por isso não posso perder o Bom Retiro. Não é só terra, é tudo que sobrou da minha família. Naquele momento, sob a luz difusa de um lampião a querosene, com a chuva castigando o telhado do pequeno abrigo, algo mudou entre eles. Não era mais um contrato, um acordo comercial. Era uma compreensão mútua, um vislumbre das histórias e dores que ambos carregavam. Quando a tempestade finalmente amainou e puderam retornar à sede da fazenda, Antônio e Luísa cavalgavam lado a lado, em silêncio. Não mais como estranhos fingindo um casamento, mas como duas pessoas que acabavam de enfrentar juntas algo maior que elas mesmas. O sol despontava sobre as colinas ainda úmidas da tempestade da noite anterior. Luísa acordou cedo, atraída pelo aroma de café fresco e o som de vozes na cozinha. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, encontrando Dona Zefa preparando o desjejum, enquanto Antônio lia o jornal à mesa. "Bom dia!" ele cumprimentou, olhando-a por cima das páginas. Havia uma nova suavidade em sua voz. "Dormiu bem?" "Como uma pedra", respondeu ela, sentando-se. "Acho que a aventura de ontem me cansou completamente." Dona Zefa colocou uma xícara fumegante à sua frente. "A cidade inteira já está falando de como a nova dona do Bom Retiro salvou o gado na tempestade. O Chico tem a língua maior que a enxada", comentou Antônio, mas seu tom era afetuoso. "Depois do café, gostaria de te mostrar algo. Se estiver disposta a montar novamente." Meia hora depois, eles cavalgavam por uma trilha que serpenteava entre as colinas verdejantes da propriedade. O ar estava fresco após a chuva, e o sol aquecia gentilmente a paisagem. Antônio conduzia o caminho em silêncio, parecendo perdido em pensamentos. A trilha tornou-se mais íngreme, entrando em uma área de mata mais densa. O som de água corrente ficava mais forte à medida que avançavam. "É aqui", disse Antônio finalmente, desmontando e amarrando seu cavalo a uma árvore. "Poucos conhecem esse lugar. É meio escondido." Luísa desmontou também, seguindo-o por uma pequena trilha entre as árvores. O som de água se intensificava até que, ao contornar uma grande formação rochosa, ela viu uma cachoeira de quase 10 metros de altura, despencando em uma piscina natural de águas cristalinas, cercada por pedras e vegetação exuberante. "É lindo", murmurou Luísa maravilhada. "Meu lugar favorito em toda a fazenda", explicou Antônio, sentando-se em uma pedra plana à beira da água. "Venho aqui quando preciso pensar." Luísa percebeu que ele a havia trazido a um lugar íntimo, um santuário pessoal. Sentou-se ao lado dele, respeitando o momento. "Nunca trouxe ninguém aqui", confessou ele, pegando uma pedra e atirando-a na água. "Nem mesmo Vanessa." "Vanessa?" "Uma ex-namorada", ele suspirou. "Estivemos quase noivos há alguns anos. Ela escolheu a vida na cidade em vez da fazenda." Uma pausa. "Em vez de mim. Sinto muito." "Não sinta", ele deu de ombros. "Ela estava certa, de certa forma. Eu nunca sairia daqui. Esta terra está no meu sangue." Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas contemplando a queda d'água e o arco-íris que se formava na névoa. "Sabe o que quero fazer com a fazenda?" perguntou Antônio subitamente. "Além dos laticínios, quero transformar parte dela em uma escola agrícola. Ensinar técnicas sustentáveis para os filhos dos pequenos agricultores da região." "Isso é incrível", respondeu Luísa, genuinamente impressionada. "Você seria um ótimo professor." "Não tenho seu estudo, professora." Ele sorriu.
E pela primeira vez, Luísa viu uma verdadeira alegria em seu rosto. Mas conheço essa terra como a palma da minha mão. É disso que os alunos precisam. Conhecimento real, não só teoria. Meu tio achava uma loucura. Dizia que eu devia focar em expandir a produção, ganhar mais dinheiro. Antônio balançou a cabeça, mas acho que no fundo ele entendia. No diário, começou Luísa hesitante, há menções a planos para um centro educacional aqui. Minha avó escrevia sobre como seu tio sonhava em transformar a fazenda em mais que apenas um negócio. Antônio olhou-a surpreso. Isso nunca me contou. Talvez porque o sonho era deles, juntos. Você acha mesmo que eles... Acho que sim. Luísa sentiu-se estranhamente emocionada. Há passagens onde ela fala sobre essa cachoeira, como eles vinham aqui conversar sobre o futuro. Antônio ficou em silêncio, absorvendo a informação. Eu reconheço esse lugar das histórias da minha avó, continuou Luísa. Ela descrevia exatamente assim, a queda d'água, as pedras, até aquela árvore torta ali. Então é por isso que você mencionou a cachoeira na frente do fiscal. Ele a encarou intensamente. Não foi um palpite. Luísa assentiu, sentindo-se subitamente vulnerável. Desculpe se passei dos limites. Não. Ele aproximou-se ligeiramente. É quase como se esse lugar nos conectasse de alguma forma. Como se meu tio e sua avó tivessem planejado tudo isso. Seria uma coincidência incrível. Não acredito em coincidências desse tamanho, murmurou Antônio, seus olhos fixos nos dela. O momento se estendeu, carregado de uma tensão indescritível. Então, quase sem perceber, eles se aproximaram. O beijo foi breve e delicado, tão leve quanto a névoa da cachoeira. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente surpresos. Desculpe, disseram ao mesmo tempo, e então sorriram, constrangidos. Isso é... Antônio hesitou. Parte da encenação? Luísa não respondeu imediatamente. Seu coração batia rápido, confuso. Não há ninguém aqui para impressionar. O silêncio que se seguiu era pesado de possibilidades. Acho que devemos voltar, disse finalmente Antônio, levantando-se. Temos muito trabalho na fazenda depois da tempestade. Durante o caminho de volta, ambos cavalgaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, tentando racionalizar o que havia acontecido na cachoeira e o que aquele beijo significava, se é que significava algo além de um momento de confusão emocional. O sexto dia amanheceu com uma atmosfera diferente na fazenda Bom Retiro. Luísa, de pé diante do guarda-roupa aberto, contemplava suas poucas roupas já organizadas para partir. Amanhã, o prazo do contrato terminaria. Amanhã voltaria para sua vida na cidade, R$ 10.000 mais rica e com uma estranha sensação de vazio que não conseguia explicar. Desde o beijo na cachoeira, Antônio havia se distanciado. Passava os dias inteiros no campo, chegava exausto para o jantar e trocava apenas palavragens formais com ela. A encenação de casal apaixonado parecia ter ficado ainda mais difícil, justamente quando estava prestes a acabar. Batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Luísa era Dona Zefa. O patrão pediu para avisar que haverá a festa de São João na cidade hoje à noite. Vocês deveriam ir juntos, como um casal recém-casado. Obrigada, Dona Zefa. Vou me preparar. A ideia de enfrentar toda a cidade ao lado de Antônio, fingindo felicidade, parecia exaustiva. Mas fazia parte do acordo, e ela cumpriria até o fim. Desceu as escadas mais tarde, vestindo um simples vestido florido, o mais próximo que tinha de uma roupa para a festa. Encontrou Antônio na sala, ajeitando uma camisa xadrez recém-passada. Você está bonita, comentou ele, sem olhá-la nos olhos. Obrigada. Você também. O silêncio desconfortável foi interrompido por Tião, que entrou animado. A cidade toda vai estar lá, patrão. É a festa mais importante do ano.
O caminho até Águas Claras foi feito em silêncio, quebrado apenas pelo rádio tocando modas de viola. A praça central estava decorada com bandeirinhas coloridas, barraquinhas de comidas típicas e um palco onde uma banda local tocava forró. Fogueiras iluminavam o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora, apesar do vento frio que soprava das montanhas. Seu Antônio, Dona Luísa! O prefeito se aproximou sorridente. Que prazer ver os recém-casados por aqui. Venham, venham. Todos querem conhecer a nova senhora do Bom Retiro. Antônio sorriu forçadamente, segurando a mão de Luísa com firmeza, enquanto eram conduzidos entre grupos de moradores curiosos. As horas seguintes foram uma sucessão de apresentações, comentários sobre o casamento relâmpago e perguntas mais ou menos indiscretas. O casamento é de verdade ou só para herança? Perguntou um homem mais velho, após algumas doses de quentão, fazendo o grupo ao redor cair em um silêncio constrangedor. Pedro! Ralhou sua esposa. O que foi? A cidade inteira está falando! Antônio ficou tenso ao lado de Luísa. Ela apertou sua mão, tomando a frente. Nosso casamento pode ter sido rápido, seu Pedro, mas não há nada de falso nele. Ela olhou para Antônio com um sorriso ensaiado. Às vezes, a gente só sabe. Afastaram-se do grupo, caminhando até um canto mais vazio da praça. Desculpe por isso, murmurou Antônio. Tudo bem, faz parte do papel. Acho que devíamos dançar, ele sugeriu, indicando outros casais que rodopiavam ao som do forró, para manter as aparências. A banda tocava esperando na janela e Luísa sentiu um nó na garganta enquanto Antônio a conduzia pelo salão improvisado. Seus corpos se moviam em sintonia surpreendente para duas pessoas que mal se tocavam nos últimos dias. Você já pensou sobre o que vai fazer depois de amanhã? Perguntou ele, a voz quase inaudível sob a música. Voltar para minha vida, pagar minhas dívidas, continuar dando aulas. Certo, ele assentiu, o rosto indecifrável. É o que faz sentido. E você? O que vai fazer após salvar sua fazenda? O mesmo de sempre. Cuidar da terra. Talvez começar aquele projeto da escola. A música desacelerou e eles ficaram mais próximos. Luísa podia sentir o coração dele batendo rápido, ou talvez fosse o seu próprio. Por um momento, pareceu que ele diria algo mais, mas foi interrompido por uma voz familiar. Antônio, que surpresa encontrá-lo aqui! Vanessa se aproximou, deslumbrante em um vestido vermelho que contrastava dramaticamente com as roupas simples da maioria dos presentes. Seus olhos passaram rapidamente por Luísa antes de fixarem-se em Antônio. Vanessa, ele acenou brevemente com a cabeça. O que faz aqui? Vim visitar minha família, claro, e soube do seu casamento relâmpago. Ela olhou para Luísa novamente, com um sorriso que não atingia os olhos. Felicidades. Obrigada, respondeu Luísa secamente. Na verdade, ainda bem que te encontrei. Vanessa abriu a bolsa e retirou uma pasta. Tenho algo que pode te interessar, Tonico. O quê? Documentos sobre o testamento do seu tio. Interessante como algumas cláusulas podem ser anuladas se houver provas de coerção ou má-fé. Ela sorriu docemente. Meu advogado ficaria feliz em explicar melhor. Do que você está falando? Antônio deu um passo à frente. Estou falando que sei exatamente o que está acontecendo entre vocês e tenho provas. Ela baixou a voz. Imagina o que o fiscal do testamento diria se soubesse que isso tudo não passa de um acordo comercial. Luísa sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Águas Claras é pequena, querida. As paredes têm ouvidos. Vanessa sorriu triunfante. Podemos conversar melhor amanhã, Tonico, quando estiver sozinho. Com isso, ela se afastou, deixando-os atordoados no meio da pista de dança. Ela não pode fazer nada, disse Antônio, mas sua voz vacilava. Pode sim, respondeu Luísa. Se ela tiver provas de que nosso casamento é uma farsa, não vou perder o Bom Retiro. A determinação voltou aos olhos de Antônio.
não para ela. No caminho de volta à fazenda, o silêncio era ainda mais pesado. Não apenas o contrato estava ameaçado, mas algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O sol mal havia nascido quando Luísa terminou de arrumar sua pequena mala. 7 dias. O prazo estava cumprido. Dentro de algumas horas, o fiscal do testamento viria para a verificação final, ela receberia a segunda parte do pagamento e tudo estaria terminado. Sentada na cama que havia sido sua por uma semana, ela segurava o misterioso envelope que o fiscal lhe entregara. Segundo as instruções, só deveria abri-lo após o término do prazo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto rompia o lacre. Dentro havia uma carta manuscrita e um pequeno objeto embrulhado em tecido antigo. A caligrafia trêmula era a mesma do testamento. Januário Nascimento. Querida Luísa, se está lendo isso, significa que você e Antônio cumpriram a condição do testamento. Embora nunca tenhamos nos conhecido pessoalmente, sei muito sobre você através das cartas de sua avó Teresa, com quem mantive correspondência até seus últimos dias. Teresa foi o grande amor da minha vida, um amor que o preconceito e as circunstâncias não permitiram florescer completamente. Ela era uma funcionária, eu o herdeiro da fazenda. Naqueles tempos, tal união era impensável para minha família. Quando soube, através de suas últimas cartas, sobre sua neta professora que sonhava em voltar para Minas, vi uma oportunidade de corrigir um erro do passado. Teresa sempre acreditou que o destino tinha um propósito maior para todos nós. Talvez este seja o propósito para você e Antônio. O objeto que acompanha esta carta é um medalhão que pertenceu à sua avó. Ela o deixou comigo antes de partir, como símbolo de uma promessa que nunca pudemos cumprir. Agora, ele pertence a você. Quanto ao testamento, há uma cláusula que Antônio desconhece. Caso vocês decidam permanecer casados, uma propriedade adjacente ao Bom Retiro, que comprei secretamente há anos, passará para seu nome. Era onde sonhávamos construir a escola que Teresa tanto falava, um lugar onde conhecimento e terra se encontrariam. O restante depende de vocês. Com carinho, Januário Nascimento. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela desembrulhava o pequeno objeto. Um medalhão de prata em forma de folha, com as iniciais TNJ gravadas no verso. Lembrava-se vagamente de sua avó mencionando uma joia perdida, um presente de alguém especial. Batidas suaves na porta a arrancaram de seus pensamentos. Entre, disse, enxugando rapidamente as lágrimas. Antônio apareceu, parecendo não ter dormido a noite toda. O fiscal chegará em 1 hora. Estou quase pronta para partir. Ele entrou fechando a porta atrás de si. Seus olhos caíram sobre a carta aberta e o medalhão em suas mãos. Você abriu. O prazo acabou. Ela estendeu a carta. Acho que você deveria ler. Enquanto Antônio lia, suas expressões mudavam de curiosidade para surpresa. Depois, para uma emoção profunda que ele tentava controlar. Então era verdade, murmurou finalmente. Meu tio e sua avó, um amor impossível na época deles. E toda essa situação, esse casamento forçado, foi tudo planejado por ele. Luísa balançou a cabeça incrédula. Desde o início. Antônio sentou-se na beirada da cama, ainda segurando a carta. Você acha que ele realmente acreditava que poderíamos... Não sei. Luísa olhou para o medalhão. Acho que ele era um romântico incorrigível. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Lá fora, os sons da fazenda despertando, galos cantando, o gado mugindo distante, peões começando o trabalho diário, criavam uma trilha sonora para o momento decisivo que enfrentavam. Foi tudo pelo dinheiro desde o início? Perguntou Antônio subitamente, olhando-a nos olhos. A pergunta a pegou de surpresa. E você, casou por amor ou pela fazenda? Ele baixou os olhos. Touché. Não estou julgando você, continuou Luísa.
Ambos fizemos o que precisávamos fazer. Um acordo justo. E agora? O acordo termina hoje. Luísa respirou fundo. Sim, você mantém sua fazenda, eu recebo meu pagamento e seguimos nossas vidas. Tão simples assim. A voz dele tinha uma nota de desafio ou talvez súplica. É o que combinamos, não é? Antônio levantou-se caminhando até a janela. O sol da manhã iluminava as colinas verdejantes do Bom Retiro, a fazenda que ele tanto lutara para manter. Sabe o que mais me intriga? Disse ele, ainda de costas para ela. Por que apenas uma semana? Se o objetivo era nos unir, por que um prazo tão curto? Talvez ele soubesse que 7 dias seriam suficientes. Para quê? Para conhecermos o suficiente um do outro. Luísa levantou-se também, aproximando-se dele. Para vermos além do acordo. Antônio virou-se. Seus olhos verdes, normalmente tão controlados, revelavam uma vulnerabilidade que Luísa nunca tinha visto antes. O que você viu, Luísa? Um homem que ama esta terra mais que a si mesmo, que sonha com mais que apenas lucro, que esconde um coração enorme atrás de toda essa dureza. Ela deu mais um passo. E você? O que viu em mim? Uma mulher forte que enfrenta tempestades para salvar bezerros. Um leve sorriso tocou seus lábios. Que encara desafios impossíveis por quem ama, que pertence a este lugar muito mais do que imagina. Pertencer. Luísa repetiu a palavra sentindo seu peso. Nunca senti que pertencia a lugar nenhum. E agora, ela olhou pela janela para a paisagem que havia se tornado estranhamente familiar em apenas 7 dias. Não sei. Talvez. O som de um carro aproximando-se interrompeu o momento. O fiscal havia chegado. Precisamos decidir, disse Antônio urgentemente. Agora. Decidir o quê? Se isso termina hoje, como planejamos, ou... Ele hesitou. Ou se damos uma chance para o que quer que esteja acontecendo entre nós. Ele pegou suas mãos. Não precisa ser para sempre. Pode ser só. Um dia de cada vez. E a cláusula da propriedade adjacente? Perguntou Luísa, tentando manter-se racional. É isso que te interessa? Ao diabo com a propriedade. Estou falando de nós, Luísa. Seu tom era quase desesperado. Dos dias na cachoeira, da tempestade que enfrentamos juntos, do seu sorriso quando fala com Dona Zefa ou ensina Chico a fazer contas. Lágrimas voltaram aos olhos dela. Isso não fazia parte do acordo. O acordo acabou. Estou propondo um novo. Batidas firmes na porta anunciavam a presença do fiscal. Precisavam de uma resposta. Qual é a sua proposta, Antônio Nascimento? Perguntou Luísa, a voz quase um sussurro. Ficar. Não por um testamento, não por dinheiro. Ficar porque, de alguma forma louca e inexplicável, em apenas 7 dias, esta fazenda também se tornou sua casa. Ele respirou fundo. E eu me tornei alguém que não quer mais viver aqui sem você. A porta abriu-se, revelando o Dr. Mendonça e o fiscal. Bom dia. Vim para a verificação final do testamento. Antônio e Luísa permaneceram onde estavam, olhos fixos um no outro, à beira de uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. E então, insistiu o fiscal, consultando seu relógio. Os 7 dias se completaram. O casamento continua válido ou devo registrar o término? Luísa olhou para o medalhão em sua mão, para a carta de Januário, para o homem à sua frente e, finalmente, para o horizonte além da janela, onde o sol iluminava as terras do Bom Retiro, terras que guardavam histórias de sua própria família, histórias que ela apenas começava a descobrir. O testamento está cumprido, disse finalmente Antônio, sem tirar os olhos dela. Quanto ao resto, isso é entre minha esposa e eu. Enquanto o fiscal fazia suas anotações finais, confirmando que a fazenda pertencia oficialmente a Antônio, Luísa entrelaçou seus dedos nos dele. Não como parte de uma encenação, mas como o início de algo real. Algo que talvez seu Januário e Dona Teresa estivessem sorrindo ao observar. De algum lugar,
além das montanhas de Minas Gerais.